20. Abraão e Gerara. Abraão partiu dali para a terra do Negueb e habitou entre Cades e Sur. Ele foi morar em Gerara. Abraão disse de sua mulher Sara: é minha irmã, e Abimeleque, rei de Gerara, mandou buscar Sara. Mas Deus visitou Abimeleque em sonho durante a noite, e lhe disse: vais morrer por causa da mulher que tomaste, pois ela é uma mulher casada. Abimeleque, que ainda não tinha se aproximado dela, disse: meu senhor, vais matar alguém inocente. Acaso não foi ele que me disse: é minha irmã, e ela mesma, não disse: é meu irmão? Foi com boa consciência e mãos puras que fiz isso. Deus lhe respondeu no sonho: também eu sei que fizeste isso em boa consciência, e fui eu quem te impediu de pecar contra mim, não permitindo que a tocasses. Agora, devolve a mulher desse homem, ele é profeta e intercederá por ti, para que vivas. Mas se não a devolveres, saibas que certamente morrerás, com todos os teus. Abimeleque levantou-se cedo e chamou todos os seus servos. Narrou-lhes tudo isso e os homens tiveram grande temor. Em seguida Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: que nos fizeste? Que ofensa cometi contra ti para que atraias tão grande culpa sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste como não se deve fazer. E Abimeleque disse a Abraão: quem te pediu para agir assim? Abraão respondeu: eu disse para comigo: certamente não haverá nenhum temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa de minha mulher. Além disso, ela é realmente minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e tornou-se minha mulher. Então, quando Deus me fez andar errante longe de minha família, eu disse a ela: eis o favor que me farás. Em todo lugar em que estivermos, dirás a meu respeito que eu sou teu irmão. Abimeleque tomou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe devolveu sua mulher Sara. Disse ainda Abimeleque: eis que a minha terra está aberta diante de ti. Estabelece-te onde bem quiseres. A Sara, ele disse: eis aqui 1000 siclos de prata que dou a teu irmão. Isto será para ti um como véu lançado sobre os olhos de todos os que estão contigo, e está justificada de tudo isso. Abraão intercedeu junto de Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, a fim de que pudessem ter filhos. Pois Yahweh tornara estéril o seio de todas as mulheres na casa de Abimeleque, por causa de Sara, a mulher de Abraão. 21. Nascimento de Isaque. Yahweh visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, todos os que o souberem rirão comigo. Ela disse também: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Expulsão de Agar e Ismael, a criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia Agar brincava com seu filho Isaque, e disse a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Esta palavra, acerca de seu filho, desagradou muito a Abraão, mas Deus lhe disse: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concedo. Porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome, mas do filho da serva eu farei também uma grande nação, pois ele é de tua raça. Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu a Agar, colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Bersabeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma: não quero ver morrer a criança. Sentou-se defronte e se pôs a gritar e chorar. Deus ouviu os gritos da criança e o anjo de Deus, do céu, chamou Agar, dizendo: que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos da criança, do lugar onde ele está. Ergue-te,
Levanta a criança, segura-a firmemente, porque eu farei dela uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela enxergou um poço. Foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com ele. Ele cresceu e residiu no deserto, e tornou-se um flecheiro. Ele morou no deserto de Farém e sua mãe lhe escolheu uma mulher da terra do Egito. Abraão e Abimeleque em Bersabeia. Naquele tempo, Abimeleque veio, com Ficol, o chefe de seu exército, dizer a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo é para com esta terra em que vieste como hóspede a mesma amizade que tive por ti. Abraão respondeu: Sim, eu o juro. Abraão repreendeu a Abimeleque a respeito do poço que os servos de Abimeleque tinham usurpado. E Abimeleque respondeu: Eu não sei quem pôde fazer isso, tu jamais me informaste a respeito, e somente hoje ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos concluíram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: A que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ele respondeu: É para que aceites de minha mão essas 7 ovelhas, a fim de que sejam um testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou este lugar Bersabeia, porque ali ambos fizeram juramento. Depois que concluíram aliança. Em Bersabeia, Abimeleque levantou-se, com Ficol, o chefe de seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Bersabeia, e aí invocou o nome de Yahweh, Deus de eternidade. Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus. 22. O sacrifício de Abraão. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Toma teu filho, teu único, que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus havia indicado. No 3º dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os 2 juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: Meu pai. Ele respondeu: Sim, meu filho. Eis o fogo e a lenha, retomou ele, mas onde está o cordeiro? Para o holocausto. Abraão respondeu: É Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho, e foram-se os 2 juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha. Depois amarrou seu filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo de Yahweh o chamou do céu e disse: Abraão. Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo disse: Não estendas a mão contra o menino. Não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro, preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar Abraão deu o nome de Yahweh proverá, de sorte que se diz hoje: sobre a montanha Yahweh proverá. O anjo de Yahweh chamou uma segunda vez a Abraão, do céu, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra de Yahweh. Porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho, teu único, eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar, e tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Abraão voltou aos seus servos e juntos puseram-se a caminho para Bersabeia. Abraão residiu em Bersabeia.
A descendência de Nacor. Depois desses acontecimentos anunciou-se a Abraão que Melca também dera filhos a seu irmão Nacor, seu primogênito Bus, seu irmão, Camuel, pai de Arão, Cased, Azau, Feldas, Gedlad, Batuel. E Batuel gerou Rebeca. São os 8 filhos que Melca deu a Nacor, o irmão de Abraão. Ele tinha uma concubina, chamada Roma, que também teve filhos, Tabegão, Taás e Maaca. 23. O túmulo dos patriarcas. A duração da vida de Sara foi de 127 anos. E ela morreu em Cariá-Arve, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio cumprir o luto por Sara e chorá-la. Depois Abraão levantou-se diante de seu morto e falou assim aos filhos de Et: No meio de vós sou um estrangeiro e um residente. Concedei-me uma posse funerária entre vós, para que leve meu morto e o enterre. Os filhos de Et deram esta resposta a Abraão: Meu senhor, ouve-nos. Tu és um príncipe de Deus entre nós, enterra teu morto na melhor de nossas sepulturas. Ninguém te recusará a sua sepultura a fim de que possas enterrar teu morto. Abraão levantou-se e se inclinou diante dos homens da terra, os filhos de Et, e assim lhes falou: Se consentis que eu leve meu morto e o enterre, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Sior, a fim de que ele me ceda a gruta de Macpela, que lhe pertence e que está na extremidade de seu campo. Que ele me dê por seu pleno valor, na vossa presença, como posse funerária. Ora, Efron estava sentado entre os filhos de Et, e Efron, o Eteu, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et e todos os que entravam pela porta de sua cidade: Não, meu senhor, ouve-me. Eu te dou o campo e te dou também a gruta que nele está, faço-te este dom na presença dos filhos de meu povo. Enterra teu morto. Abraão se inclinou diante dos homens da terra e assim falou a Efron, diante dos homens da terra: Se concordas, ouve-me, eu te peço. Darei o preço do campo, aceita-o de mim, e lá enterrarei meu morto. Efron respondeu a Abraão: Meu senhor, ouve-me, uma terra de 400 siclos de prata, o que é isso entre mim e ti? Enterra teu morto. Abraão deu seu consentimento a Efron. Abraão pesou para Efron o dinheiro de que falara, diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que está em Macpela, defronte de Mambré, o campo e a gruta que ali está, e todas as árvores que estão no campo, em seu limite, passaram a ser propriedade de Abraão, diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta de sua cidade. Em seguida, Abraão enterrou Sara na gruta do campo de Macpela, defronte de Mambré, que é Hebron, na terra de Canaã. Foi assim que o campo e a gruta que ali está foram adquiridos por Abraão dos filhos de Et, como posse funerária. 24. A casamento de Isaque. Abraão era então um velho avançado em dias, e Yahweh em tudo havia abençoado a Abraão. Abraão disse ao servo mais velho de sua casa, que governava todos os seus bens: Põe tua mão debaixo de minha coxa. Eu te faço jurar por Yahweh, o Deus do céu e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas irás à minha terra, à minha parentela, e escolherás uma mulher para meu filho Isaque. Perguntou-lhe o servo: Talvez a mulher não queira me seguir aqui nesta terra. Será preciso que eu conduza teu filho para a terra de onde saíste? Abraão lhe respondeu: Em nenhum caso leva meu filho para lá. Yahweh, o Deus do céu e o Deus da terra, que me tomou de minha terra paterna e da terra de minha parentela, que me disse e que jurou que daria esta terra à minha descendência, Yahweh enviará seu anjo diante de ti, para que tomes lá uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser te seguir, ficarás desobrigado do juramento que te imponho. Em todo caso, não conduzas meu filho para lá. O servo pôs a mão sob a coxa de seu senhor Abraão e jurou assim proceder. O servo tomou 10 camelos de seu senhor e, levando consigo de tudo o que seu senhor tinha de bom, pôs-se a caminho para Aron-Naraim, para a cidade de Nacor. Ele fez ajoelhar os camelos fora da cidade, perto do poço, à tarde, na hora em que as mulheres saem para tirar água.
e disse: Yahweh, Deus de meu senhor Abraão, sê-me hoje propício e mostra a tua benevolência para com meu senhor Abraão. Eis que estou junto à fonte e as filhas dos homens da cidade saem para tirar água. A jovem a quem eu disser: inclina o teu cântaro para que eu beba, e que responder: bebe, e também a teus camelos darei de beber. Esta será a que designaste para teu servo Isaque, e assim saberei que mostraste benevolência para com meu senhor. Não havia ele acabado de falar, eis que saiu Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão, trazendo seu cântaro sobre o ombro. A jovem era muito bela, era virgem, nenhum homem dela se aproximara. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. O servo correu para diante dela e disse: por favor, deixa-me beber um pouco da água de teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor, e abaixou depressa seu cântaro sobre o braço e o fez beber. Quando acabou de lhe dar de beber, ela disse: vou dar de beber também a teus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar seu cântaro no bebedouro, correu ao poço para tirar água e tirou-a para todos os camelos. O homem observava em silêncio, perguntando-se se Yahweh tinha ou não levado a bom termo sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tomou um anel de ouro pesando meio siclo, que pôs em suas narinas e, em seus braços, 2 braceletes pesando 10 siclos de ouro, e disse: de quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá lugar na casa de teu pai para que passemos a noite? Ela respondeu: eu sou filha de Batuel, o filho que Melca gerou Nacor, e prosseguiu: em nossa casa há palha e forragem em quantidade, e lugar para pernoitar. Então o homem se prostrou e adorou a Yahweh, e disse: bendito seja Yahweh, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou sua benevolência e sua bondade a meu senhor. Yahweh guiou meus passos à casa do irmão de meu senhor. A jovem correu para anunciar aos da casa de sua mãe o que acontecera. Ora, Rebeca tinha um irmão que se chamava Labão, e Labão correu para o homem, na fonte. Pois quando viu o anel e os braceletes que trazia sua irmã, e quando ouviu sua irmã Rebeca dizer: eis como este homem me falou, ele foi ao encontro do homem e o achou ainda de pé junto aos camelos, na fonte. Ele lhe disse: vem, bendito de Yahweh. Porque permaneces de fora, quando já preparei a casa e lugar para os camelos? O homem veio à casa e Labão descarregou os camelos, deu palha e forragem aos camelos e, a ele e aos homens que o acompanhavam, água para lavarem os pés. Quando lhe ofereceram comida, ele disse: não comerei, antes de ter dito o que tenho a dizer. E Labão respondeu: fala. Ele disse: eu sou servo de Abraão. Yahweh acumulou meu senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico, deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos, servas, camelos e jumentos. Sara, a mulher de meu senhor, quando ele já era velho, gerou-lhe um filho, ao qual ele transmitiu todos os seus bens. Meu senhor me fez prestar este juramento: não tomarás para meu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Infeliz de ti se não fores à minha casa paterna, à minha família, escolher uma mulher para meu filho. Eu disse a meu senhor: talvez essa mulher não queira me seguir, e ele me respondeu: Yahweh, na presença de quem eu ando, enviará seu anjo contigo, ele te dará êxito, e tomarás para meu filho uma mulher de minha família, de minha casa paterna. Então ficarás desobrigado da minha maldição. Irás à minha família e, se eles te recusarem, estarás livre de minha maldição. Hoje cheguei à fonte e disse: Yahweh, Deus de meu senhor Abraão, mostra, eu te peço, se estás disposto a levar a bom termo o caminho que percorri. Eis-me aqui junto à fonte, a jovem que sair para tirar água, a quem eu disser: por favor, dá-me de beber um pouco da água de teu cântaro, e que me responder: bebe. E tirarei água também para teus camelos, será a mulher que Yahweh destinou ao filho de meu senhor. Eu não acabara de falar comigo mesmo e eis que saiu Rebeca com seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água. Eu lhe disse: dá-me de beber, por favor.
Ela logo abaixou seu cântaro e disse: Bebe, darei de beber também a teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também a meus camelos. Eu lhe perguntei: De quem és filha? E ela respondeu: Eu sou a filha de Batuel, o filho que Melca deu a Nacor. Então eu coloquei este anel em suas narinas e estes braceletes em seus braços, prosternei-me, adorei a Yahweh, bendisse a Yahweh, Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu por um caminho de bondade, a fim de tomar para seu filho a filha do irmão de meu senhor. Agora, se estáis dispostos a mostrar benevolência e bondade a meu senhor, declarai-me, se não, declarai-me, para que eu vá para a direita ou para a esquerda. Labão e Batuel tomaram a palavra e disseram: Isto procede de Yahweh, não te podemos dizer nem sim e nem não. Eis Rebeca na tua presença, toma e parte, que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como disse Yahweh. Quando o servo de Abraão ouviu essas palavras, prostrou-se por terra diante de Yahweh. Tirou joias de prata e de ouro, e vestidos, e os deu a Rebeca. Fez também ricos presentes a seu irmão e sua mãe. Comeram e beberam, ele e os homens que o acompanhavam, e passaram a noite. De manhã, quando se levantaram, ele disse: Deixai-me ir para o meu senhor. Então o irmão e a mãe de Rebeca disseram: Que a jovem fique ainda 10 dias conosco, em seguida ela partirá. Mas ele lhes respondeu: Não me detenhais, pois foi Yahweh quem me deu êxito, deixai-me partir, a fim de que eu vá para o meu senhor. Eles disseram: Chamemos a jovem e peçamos-lhe seu parecer. Eles chamaram Rebeca e lhe disseram: Queres partir com este homem? E ela respondeu: Quero. Então eles deixaram partir sua irmã Rebeca, com sua ama, o servo de Abraão e seus homens. Eles abençoaram Rebeca e lhe disseram: Tu és nossa irmã. Se tu milhares de miríades. Que tua posteridade conquiste a porta de seus inimigos. Rebeca e suas servas se levantaram, montaram sobre os camelos e seguiram o homem. O servo tomou Rebeca e partiu. Isaque voltara do poço de Lai-Rui, e habitava na terra do Négueb. Ora, Isaque saiu para passear no campo, ao pôr do sol, e, erguendo os olhos, viu que chegavam camelos. E Rebeca, erguendo os olhos, viu Isaque. Ela apeou do camelo e disse ao servo: Quem é aquele homem, no campo, que vem ao nosso encontro? O servo respondeu: É meu senhor. Então ela tomou seu véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. E Isaque introduziu Rebeca em sua tenda. Ele a tomou e ela se tornou sua mulher e ele a amou. E Isaque se consolou da morte de sua mãe. 25. A descendência de Setura. Abraão tomou ainda uma mulher, que se chamava Setura. Ela lhe gerou Zanrã, Jequsã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jequsã gerou Sabá e Dadã. E os filhos de Dadã foram os Assurim, os Latuzim e os Lumim. Filhos de Madiã: Efa, Ofer, Enoque, Abida, Eldaá. Todos esses são filhos de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, Abraão lhes deu presentes e os enviou, ainda em vida, para longe de seu filho Isaque, para o leste, para a terra do Oriente. Morte de Abraão. Eis a duração da vida de Abraão, 175 anos. Depois Abraão expirou, morreu numa velhice feliz, idoso, e foi reunido à sua parentela. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na gruta de Macpela, no campo de Efron, filho de Sior, o Eteu, que está defronte de Mambré. É o campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Nele foram enterrados Abraão e sua mulher Sara. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque, e Isaque habitou junto ao poço de Lai-Rui. A descendência de Ismael. Eis a descendência de Ismael, o filho de Abraão, que lhe gerou Agar, a serva egípcia de Sara. Eis os nomes dos filhos de Ismael, segundo seus nomes e sua linhagem: o primogênito de Ismael, Nabaiote, depois Sedar, Adbiel, Mabsão, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis e Sedma.
Esses são os filhos de Ismael e esses são os seus nomes por aduares e acampamentos, 12 chefes de clãs. Eis a duração da vida de Ismael, 137 anos. Depois ele expirou, morreu e foi reunido à sua parentela. Ele habitou desde Évila até Sur, que está a leste do Egito, na direção da Assíria. Ele se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos.